Fala galera, e aí, como é que tá? Tudo beleza? Pra quem não me conhece já sabe, eu me chamo Atos, por mais íntimos, Atos Acácio. Moro aqui em Portugal há pouco mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, por aí. Há 2 anos e poucos atrás, eu e a minha esposa tomamos a decisão de migrar para outro país. Tomamos a decisão de migrar para outro país. Aqui estamos, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Vivemos atualmente aqui na cidade de Belmonte. Quem acompanha a gente já um tempo atrás, a gente vivia na Covilhã, mas mudamos de cidade, que aqui às vezes acontece isso. Mas o que eu quero falar nesse vídeo? Nesse vídeo aqui eu quero responder as perguntas que eu mais recebo lá no Instagram. Sinceramente, a pergunta que o pessoal mais me faz lá no Instagram é a seguinte: Atos, como foi que tu fez para ir para Portugal? E eu, rapaz, eu sempre explico a mesma coisa, eu falo para as pessoas. Galera, primeiro de tudo é querer, tá entendendo? Ou às vezes também acontece também sem querer, mas pelo momento. Mas como programar uma viagem dessas, né? Que é uma viagem, uma viagem internacional, onde tu sabe, onde não se sabe o que vai encontrar, onde não se sabe se vai dar certo ou não, e não se sabe se você vai se adaptar com a cultura, com o idioma. Querendo ou não, Portugal às vezes tem muita gente que sofre, apesar do pessoal aqui, dos portugueses, né, como já disse, falam português, só que é como se fosse no Brasil aí, tipo, em cada cidade, cada estado, as pessoas têm o seu sotaque. As pessoas têm o seu sotaque, e daí o que acontece? O que acontece é o seguinte, que tem muita gente que tem essa dificuldade no idioma aqui também em Portugal. E também todo mundo sabe que aqui o pessoal fala inglês, tem gente de tudo quanto é canto. Tá escurecendo um pouco, já tá tarde já aqui, já tá escurecendo. Mas eu resolvi ligar a câmera para fazer esse vídeo aqui para vocês explicar um pouco sobre isso, né? Porque a galera me pergunta muito lá no meu Instagram, fala assim: Atos, como foi que tu foi para Portugal? Às vezes dá para falar assim, né? Só entrar no avião e já caímos aqui, de paraquedas, por exemplo. Não é bem assim. Não é bem assim. O que acontece? A gente fez um planejamento, se autodisciplinamos, né? Colocamos disciplinas, fizemos uma gestão financeira, mudamos os nossos hábitos, paramos de gastar dinheiro com coisas que não tinha necessidade, desde quando surgiu esse sonho, né? Essa nova trajetória, esses novos projetos. Quem me conhece, quem é próximo de mim, eu talvez ninguém sabe, mas esse era o pensamento. Eu tinha o pensamento de ir para os Estados Unidos, mas não deu certo. Graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas. E me reorganizei para vir para cá, para Portugal, e graças a Deus é que deu certo. Bom, mas respondendo a pergunta da galera, que a galera fala assim: Atos, como foi que tu fez para ir para Portugal? Galera, primeiro de tudo, galera, eu vou falar uma coisa aqui, parece que é besteira, mas não é. Galera, ainda hoje tem dúvida em relação a isso. O pessoal fala assim: o que eu devo fazer? Como é que é? Galera, o princípio. Vamos começar pelo princípio. Nesse vídeo aqui eu vou querer explicar tudo direitinho para vocês. Como foi tipo assim, vou falar do meu planejamento, vou falar da minha experiência. E, tipo assim, aqui vai ser mais ou menos um vídeo base, mais ou menos. Não é que todos vai ser igual, não, galera. Essa cena de imigrar, cada um tem uma imigração diferente, é uma imigração diferente da outra. Não tem imigração padrão, tá ligado? Não tem. As imigração é tipo um bagulho muito aleatório. Para uns dá certo, para outros não dá certo. E enfim. Primeiro ponto, o que tem que se fazer? Galera, passaporte. É o que eu sempre falo pra galera. Primeiro de tudo que eu falo pro pessoal lá no Instagram, lá no direct, é o quê? Galera, tira o passaporte. Tem um passaporte? Não. Corre atrás do passaporte. Eu, quando tirei meu passaporte, eu passei um ano. Passei 1 ano e pouco com o meu passaporte. Tipo, quando eu tirei, eu ainda não sabia, assim, ainda não tinha certeza de que ia viajar ou não. E também meu plano futuro era ir para os Estados Unidos. Mas não deu certo. Enfim, primeiro de tudo é o que eu sempre falo. Tira o passaporte. Tira o passaporte. Tirou o passaporte, beleza. Muito antes, talvez, de tirar o passaporte, já comece a estudar para onde que vocês vão. Você não tem negócio de que eu não sei para onde é que eu vou, galera. Tem que ter uma direção, tá entendendo? Tipo, não pode ser... Você não pode falar assim, não, eu vou para qualquer lugar, não. Você tem que ter uma direção. Tirou o passaporte, estudou a cidade, estudou o lugar tudinho bacana para poder ir. Vocês vão fazer o quê? É estudar, começar a trabalhar em cima daquilo do dinheiro. Tirou o passaporte bonitinho, começou a fazer o planejamento ali para onde vai. E aí faz o quê?
Terceiro passo, já foi o quê? Passaporte, estudou o lugar para ir e depois começar a parte financeira, que eu creio que é uma parte mais, que é a parte mais difícil. Quem está aí no Brasil sabe, como é que funciona a cena do dinheiro, que é a mais complicada. Mas também não é impossível, porque eu sempre falo, galera, eu também não tinha como e nem tinha condição. Foi tudo gestão financeira, foi mudança de hábitos. Ó, tô dando um rolê aqui rapidão. Num lugar aqui bem, uma rua que a gente tem casas muito bonitas, assim, e os cachorrinhos não param de latir. Mas vamos continuar o vídeo. Quem me conhece sabe, eu sempre falo, eu nunca tive condição. Mas eu sempre falei o quê? Tipo assim, a gente começou a mudar hábitos. Não é o lance de ter condição, é o lance da postura da pessoa quando ela vai começar a fazer um planejamento desse, tá entendendo? Porque tem gente que tem dificuldade pra mudar os hábitos, tem dificuldade pra desapegar de coisas, tem muita dificuldade e também arruma vários empecilhos, tá ligado? Por quê? Fizemos isso, fomos partindo pra gestão financeira. Captarei, né? Passaporte, estuda bem o lugar pra onde vocês vai. Ah, mas no decorrer da conversa eu conheci, eu tava estudando numa cidade, pesquisando numa cidade pra mim ir. Mas eu conheci uns amigos, ou um amigo meu foi, disse que vai me receber em cidade X. Galera, a rota vai ser praticamente a mesma, tá entendendo? Você vai só mudar de cidade, né? Isso não é um bicho de 7 cabeças, nem corredor do outro mundo. Vai só mudar a cidade. O que eu posso ser muito importante, a questão financeira. Traga um dinheiro suficiente para você se manter aqui, tá entendendo? Porque para tudo é gasto, tudo. Se você quiser resolver a questão da documentação, para ser mais rápido, né, você tem que pagar. Porque às vezes a gente fica meio indeciso, sabe? Na cena do trabalho. Na cena do trabalho e na cena de resolver a documentação, tá entendendo? A gente fica meio indeciso entre essas duas coisas. Mas é o que eu sempre falo, galera. Vai ter momentos que a gente vai ter que faltar no serviço para poder resolver essas questões. Porque querendo ou não, é o que eu sempre falo pro pessoal. O documento, ele é a prioridade, tá entendendo? O documento é a prioridade, por quê? Porque o documento, ele vai abrir portas. Você com o documento, você tirar sua residência, tudo que você precisar, tiver de direito de tirar aqui, eu sempre falo que é bom você tirar. Por quê? Porque a documentação aqui é muito importante. Né? Ah, o trabalho não é importante? É importante sim. Mas se você também não tiver documento, você não vai conseguir arrumar um trabalho, tá ligado? Mas é isso, aqui não falei. Estudou a cidade, faz um bom dinheiro, tenta levantar um bom dinheiro para poder vir, se manter até arrumar um trabalho. Porque tipo, é o que eu sempre falo, se você conseguir chegar aqui e já arrumar um trampo, beleza, é de boa. Agora se você ficar enganchado para ter que passar um dia sem trabalhar, tá entendendo? Aquela reserva que você tem já vai ajudar. Tipo assim, eu sempre vejo o pessoal falando, galera, outro detalhe, um detalhe. Quando você for fazer uma viagem dessa longa, tá entendendo? Procura falar para menos pessoa possível. O pessoal da minha família, da nossa família, da minha esposa, ficaram sabendo, trocar de mão aqui que já tá doendo. O pessoal ficaram sabendo, acho que foi 1 mês ou 15 dias antes da viagem. Por quê? Para evitar muita coisa, para evitar rumores, para evitar isso, para evitar aquilo, tá entendendo? Porque eu ouvi as pessoas falando assim, ah, Portugal é isso, Portugal é aquilo, não sei o que, perepepe. Ó, vou mostrar aqui, ó, a pé de laranja aí, ó. A laranja aí se estraga e a galera não come. Resumindo, voltando à história, acho que caiu alguma coisa no meu sapato. Acho que vai ficar lá em casa, eu tiro. Continuando, eu ouvia muitos rumores, a galera ficava assim, ah, Portugal é isso, Portugal é aquilo, Portugal é ruim. Galera, se você for dar ouvido para esse certo tipo de comentário, se você querer absorver esse certo tipo de energia, se você for querer se juntar a esse tipo de pessoas, dificilmente você vai conseguir mudar até de bairro, tá entendendo? Vai passar o resto da vida parada na mesma casa, no mesmo setor, na mesma rotina, com as mesmas pessoas, tá entendendo? Por isso que eu falo, tranca a boca, o zipzinho aqui, trabalha no secreto. Se você é sozinho, se você tem sua companheira ou seu companheiro, trabalha só vocês dois no secreto, porque as coisas acontecem, tá entendendo? Porque foi assim que eu fiz, né? Foi assim que a gente fez lá em casa. Montamos as nossas estratégias. Ah, mas que estratégias? Tipo, não compensa eu falar aqui o que eu fiz. O que eu fiz assim de fato. Porque funcionou com a gente, mas talvez pode não funcionar com vocês, tá ligado? Talvez pode não funcionar com vocês. Mas o que eu falo é o seguinte: tenta ter uma boa gestão financeira. Tenta fazer uma gestão financeira da hora em casa.
Porque o financeiro é o que conta mais. Sinceramente, o financeiro é o que conta mais. Por quê? Porque, galera, pensa comigo. Vocês estão indo para um lugar onde vocês não conhecem ninguém, tá entendendo? Ou vão porque um amigo ofereceu. E aqui, gente, todo mundo também é falho. Às vezes alguém fala que vai te receber e depois não vai te receber. E o que é que vai te salvar? É teu financeiro, tá entendendo? Por isso que eu falo, nunca venha. Ah, mas eu vou. Beleza, vem. Eu falo a minha opinião. Quem quiser vir com dinheiro ou sem dinheiro, pra mim não vai fazer diferença. Tô dando um relato aqui no vídeo. Tô passando mais ou menos a minha experiência e o que eu vi. E o que eu já vi aqui nesses 2 anos. Não venha com as mãos abanando ou na sorte, tá entendendo? Porque o imprevisto ele pode acontecer, tá ligado, galera? O imprevisto ele pode acontecer. Coisas que a gente não espera pode acontecer. E a gente tem que estar preparado financeiramente. Eu sempre perco nessa tecla na cena do financeiro, tá ligado? Boa noite. Porque tipo assim, a galera acha que só tudo só se resume em dinheiro. Se eu for falar sendo sincero pra vocês, eu vou falar que sim. Vou falar que sim, que é. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vou citar uma coisa que tá acontecendo muito aqui. A galera... Você tá ali naquele ponto de ônibus pra gente se trocar uma ideia. Acho que vai dar da hora lá. A galera... tem outro banco ali. Vou sentar naquele banco ali. A galera vem pra cá. Olha, não sei o que é isso aqui. Sei que de vez em quando eu vejo umas flores aqui. E mais cedo eu comentei, eu não gosto de flor. Não sei porquê. Mas enfim. Vou sentar aqui e vou falar uma coisa que eu vejo acontecendo aqui. Que é a experiência própria, eu vejo com meus próprios olhos. Sobre a cena do dinheiro. O banquinho aqui. Já tá escurecendo. Não sei como é que vai ficar a qualidade do vídeo. Mas... Vamos sentar aqui. Aqui a gente já dá uma olhada na paisagem. Não é aquela vista, nossa senhora, aqui. Estruturas lindas e maravilhosas, estéticas, não, galera. Né? Aqui tem seus pontos. Aqui também tem seus pontos com a estética bem abaixo. Mas enfim, falando sobre o dinheiro que eu tava falando. O dinheiro é tudo. Galera, aqui eu vou falar que tá entendendo? Porque aqui é um lugar que, tipo, às vezes não dá pra confiar em muita palavra, em muita gente, né? Não dá pra confiar em terceiros, em segunda e pá, enfim, etc. Se você tiver o dinheiro, o que tá acontecendo hoje aqui? O pessoal que tá fazendo a sua residência tão com dificuldade para poder receber. Só que o que acontece? Pela lei, a AIMA, ela tem... A AIMA, que é a imigração, é o controle de estrangeiros aqui no país, tá entendendo? Antigamente era CEF, hoje em dia é AIMA. A AIMA, pela lei, ela tem 90 dias, 3 meses, ela tem 90 dias para entregar o documento de quem deu entrada, de quem já fez a entrevista, tá entendendo? Ela tem 90 dias. Se nesse prazo de 90 dias ela não cumprir com aquilo, pelo que eu já tava vendo, parece que a pessoa pode entrar com um advogado e pode processar a AIMA em alguma coisa do tipo. Só que o que eu falo? Quando a pessoa não tem dinheiro, ela fica dependente nesse processo, tá ligado? Por quê? Porque ela não tem dinheiro para pagar um advogado. E aí o que acontece? A AIMA fica enrolando. Se você tem o dinheiro para pagar um advogado, o advogado entra com a ação e seu documento sai muito mais rápido. Falo porque eu vi pessoas que deram entrada com advogado e pá. No meu caso não, graças a Deus, o meu caso não foi esse. É por isso que eu sempre falo, eu não posso aqui falar para vocês fazer assim assado, tá ligado? Por quê? Por causa que cada história, cada pessoa vai escrever a sua história, tá entendendo? Cada pessoa vai ser uma imigração diferente, vai ter uma recepção diferente. Uns já vai chegar empregado, outros vai chegar tendo que procurar emprego, tá entendendo? Tipo assim, essa dificuldade é pra todos, tá ligado? Mas é por isso que eu sempre falo, se você tiver dinheiro, venha né, nesse ano de 2026. Tá pensando em vir emigrar para Portugal? É o que eu falo, as coisas também tá subindo muito aqui. Os arrendamentos tá subindo, tá tudo subindo. Tá ficando caros as rendas. O pessoal estão pedindo muito calção. O que é o calção? É você pagar o seu mês de aluguel e dar mais 2 aluguel. Isso é o calção.
2 aluguel ou 1 aluguel, tá ligado? E tipo, se você for totalizar isso tudo, vai passar aí muito do ordenado que é pago aqui em Portugal, tá entendendo? Por isso que eu falo, faça uma boa gestão, tenta trazer o máximo de dinheiro possível, beleza? Por quê? Porque que, tipo aqui, galera, a gente que atravessa um oceano para vir para outro país, é um negócio muito improvável, tá ligado? Não se sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo. Porque, por exemplo, se tu vir pra cá, você vem pra cá e amanhã a galera tá fazendo uma festa aqui, eu assistindo o jogo. Se você vir pra cá hoje e uma semana depois você não conseguiu se adaptar, tá entendendo? Você acha que você tem que ir embora, porque isso acontece. A gente chega aqui com uma semana, vai embora, ou menos de uma semana. Chega hoje, passa 3 dias, não gostou e pimba, vai embora, tá entendendo? Mas é por isso que eu sempre falo, procura ter a certeza daquilo que vocês querem, para não deixar o seu dinheiro ir pelo ralo. A gente gastou uma nota grande bem para vir para cá, para Portugal. E eu entendo que se você desistir do processo, tudo aquilo que você fez, toda a luta, todo o planejamento vai por água abaixo, tá entendendo? Por isso que eu falo, é ter certeza daquele que quer, é atravessar o oceano, é 10, 11 horas de viagem, é outro país, onde você não sabe se vai ser bem recebida. Por isso que eu falo, a questão financeira, ela sempre vai falar mais alto. E é mais ou menos isso. Isso aqui foi uma resposta do que eu mais recebo lá no meu Instagram, que é a pergunta que a galera sempre pergunta. Né? Parece que não, mas a galera sempre pergunta isso. Nunca eu vim para Portugal, galera, mas é isso. Fazendo um resumo de todo aqui do que eu falei aqui no vídeo, pra gente encerrar, que eu dei só uma volta aqui, nem saí para mostrar a cidade nem nada não, porque todo mundo já sabe que eu já mostrei aqui outras vezes. Mas o que acontece? É o que eu sempre falo. Eu faço uma boa gestão, tire seu passaporte, estude bem a cidade que você vai querer ficar, né? Estude bem a cidade que você vai querer ficar. Fale para pouca pessoa. Faça uma boa gestão financeira. Você e sua parceira, ou seu parceiro, ou se você tá sozinho, tá entendendo? E se você tem família, se você tem filho, melhor ainda. Aí que tem que fazer uma gestão mesmo bem melhor ainda, a questão financeira, tá entendendo? Porque se você que tem filho, dificilmente você vai querer dividir casa com alguém, que aqui tem isso, galera. Mas fica aqui a minha experiência, é que não compensa. Se você for ficar na casa de alguém, que seja para ficar ali só os primeiros dias, tá entendendo? Porque os primeiros dias ou o primeiro mês, porque passado disso, galera, já começa a ser um incômodo. Vai por mim. Passou de um mês num ambiente com outra pessoa, ali já não começa a ser a mesma coisa. Se você era amigo, você já deixa de ser amigo. Talvez não você com a pessoa, mas a pessoa começa a falar coisas pra você que você vai poxa, a gente não era amigo. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? E é isso, galera. Eu sempre indico, procura sempre um canto pra vocês. Não vai querer dividir casa com as pessoas. Eu sei que é um negócio normal aqui. É um negócio que às vezes no começo ajuda. Mas olha o que eu tô falando. No começo. Não é pra você passar o resto o tempo que você ficar aqui em Portugal, não é pra você ficar dividindo casa com as pessoas, tá entendendo? Porque é um negócio que você precisa da sua privacidade. Se você é casado, você que é mulher, precisa da sua privacidade. Você tem seus filhos, você precisa da privacidade dos seus filhos, tá entendendo? Mas é mais ou menos isso. Fica aqui mesmo o alerta de quem já tá aqui nesses 2 anos e pouco. Se for para dividir casa com alguém, que seja mesmo só naquele momento da chegada, porque passado de um mês, já começa a ser uma turbulência, já começa a ser um negócio que não é da hora, tá entendendo? Começa as indiretas, começa as brigas, porque ninguém quer arrumar casa, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Mas enfim, né? Eu queria deixar aqui para uma questão aqui, uma pergunta, né? Se você acha, para você deixar aí nos comentários, alguma curiosidade, ou se eu faltei falar alguma coisa aqui, gente, e eu não entendo de leis. Também não tô falando para vocês acreditar que 100% no que eu tô falando aqui. Eu tô falando o que eu vejo. Eu falo assim, mas será que é isso mesmo, galera? Procura pesquisar, tá entendendo? A internet tá aí. Eu tô obrigando ninguém a acreditar em mim ou isso ou aquilo, mas a internet tá aí. Não vou acreditar 100% no Atos, no que ele falou no vídeo. Beleza, você tem todo o direito de procurar se informar melhor a questão de imigração, até porque eu não entendo nada de lei. Tá entendendo? Eu não entendo nada de lei, não entendo nada de imigração, não entendo nada de projetos e isso. Eu falo o que eu vejo aqui no dia a dia, tá entendendo? E outra, Portugal todo santo dia aqui, toda semana, todo mês aqui tá mudando. É uma lei nova, é uma lei nova, é uma lei nova. Mas é por isso que eu falo. A experiência melhor é aquela experiência quando você cai pra dentro. Não ficar ouvindo o que a pessoa fala. Porque as pessoas me falavam coisas ruins, me falavam isso, me falavam aquilo quando eu tava no Brasil. Só que quando eu cheguei aqui é totalmente diferente, tá entendendo? Totalmente diferente. Né? Não é nada do que as pessoas falavam quando eu tava no Brasil. Porque eu fico pensando assim...
Como é que, é claro que isso pode acontecer, mas a pessoa nunca teve a experiência de sair do Brasil, para morar em outro país, e já condena aquele país, que é isso, que é aquilo, era isso que me falava, só que eu não dei ouvido. Trabalhei no secreto ali, mas a minha esposa, a gente ali, Deus, tomando de conta de tudo sempre, graças a Deus, que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a força, com a capacidade que Deus nos deu, a gente está aqui hoje, graças a Deus, tendo a nossa vida e vivendo tranquilo. Mas é isso, galera, é mais ou menos um resumo mais ou menos do que você tem que fazer. Tá precisando migrar em 2026 aqui para Portugal? Faça isso. Tem uma boa gestão, o aluguel tá subindo muito, o preço das coisas tá subindo muito, as pessoas estão pedindo muito calção, tá pedindo rendas adiantadas absurdas. Por isso que eu falo, se prepare bem. Numa horinha dessa eu vou fazer um vídeo específico, outro dia. Vou fazer um vídeo falando sobre onde seria bom para você morar, tá entendendo? Assim, o meu ponto de vista. Vou fazer um vídeo, se você quer que eu faça esse vídeo falando aqui, deixa aí nos comentários. Faz um vídeo específico aí como funciona a moradia, onde é bom para morar. Se é bom morar mesmo bem no centro da cidade, ou se eu posso morar mais um pouco afastado. Deixa aí nos comentários aí que eu vou falar para vocês, beleza? Mas diante de mão, o vídeo é esse, galera. Já tá escurecendo. Acho que a qualidade do vídeo não tá lá mais essas coisas. Mas vamos finalizar por aqui. Se inscreve no canal aí, senta o dedo no like, curte e compartilha. E já sabe, see you there.